Graça e a paz. Amém. Vamos mais um domingo entoar louvores e adoração ao nosso Deus, que é o único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Hoje é um culto especial em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres, para mim também. Mulheres, estava comentando com a irmã Thelma, nós tentamos ser virtuosas, guerreiras, batalhadoras, e às vezes conseguimos, às vezes não. Mas parabéns para nós mesmo assim, não é mesmo? Peço por gentileza para a irmã Acione nos elevar a Deus em oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nessa te damos por estar aqui reunidos em teu nome, Senhor, para o louvor da tua glória, Senhor. Aceita, Deus, todo louvor e toda adoração que aqui será dirigida a ti, Senhor. Nós possamos ter os nossos corações gratos e sinceros, Senhor. Abençoa cada uma das mulheres que aqui estão, cuida de cada uma de nós, abre força, Senhor, sabedoria, Deus, para levar o teu reino a nós. Abençoa também nossos irmãos, cuida de cada um deles, meu Deus. Mais uma vez, coloco diante de ti esse culto de louvor e adoração. E, Senhor, tu seja o centro de tudo que vai acontecer aqui. Eu estou orando a ti agradecida, em nome de Jesus, com verdade, Senhor. Amém. Nosso primeiro louvor, grandioso, é sobre. Boa noite, irmão. Senhor meu Deus, quão meu maravilhado, contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu.
versículos pares, os irmãos os ímpares e o último nós leremos juntos. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o do finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e com grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força, e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam a boca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não tenha medo, pois todos andam vestidos de lã e castelo. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quando ao dia da manhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Aprenda o bom mandamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres prosseguem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Todos. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Oremos. Pai de amor, nós te damos graças porque até aqui o Senhor nos sustentou. Amém. Obrigada, Senhor, por todas as graças que o Senhor tem nos dado. Temos a plena convicção que não somos merecedores de nada, mas a tua misericórdia nos alcança. Muito obrigada, Senhor. Continua conosco nesse culto, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Agora, quem veio preparado para os dízimos e as ofertas, nós vamos entoar o cântico Pai de amor, gosto tanto de ti.
Graça e paz, irmãos. Amém. Esse é o momento de nós conhecermos os nossos visitantes, né? E nós temos aqui um visitante, mas confesso que eu não sei se eu vou saber falar seu nome certo. Maxwell. Pode ficar em pé, Maxwell? É possível? Maxwell, você pertence a alguma igreja? Toda a igreja Batista, lá no Rio. Lá do Rio. Olha aí, nós temos aí, ó, os conterrâneos aqui, ó, cariocas aqui. Muito obrigada pela sua presença. É uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Em nome de Jesus. Em nome da Primeira Igreja Batista de Paulínia, nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco. Volte sempre que vier a Paulínia. Que Deus o abençoe grandemente. Nesse momento nós teremos o jogral em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, um jogral com as nossas mulheres da nossa igreja. Aprendemos com Débora sobre fé, liderança, coragem, obediência e a importância de Deus em todas
e ela, de humilhada, foi exaltada. Aprendemos como exemplo da mulher de Ló, que não devemos olhar para trás. Eis que tudo se faz novo, e o Deus de pactos tem novidades e novas histórias para as que só olham para frente. A mulher determinada que serve ao Senhor é uma bênção nas mãos de Deus. A mulher clame ao Deus dos céus e Ele te responderá. Neste momento, Ele te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não te mandei eu ser forte e corajosa. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Bem-aventurada é a mulher temente e determinada que serve ao Senhor. Amém. Dando prosseguimento, nesse momento nós teremos as participações especiais. Em primeiro lugar será a irmã Thelma, em segundo o nosso coral e em terceiro a irmã Selma. Logo o pastor tem a palavra. Boa noite, irmãos. Faz mais ou menos uns 3 anos que, por esse tempo, alguém me pediu para escrever alguma coisa sobre mulher. E eu falei, vou tentar fazer alguma coisa. E hoje calhou de trazer aqui o caderno. Então, vamos ouvir um pouquinho sobre mulher, um plano de Deus. A terra era sem forma e vazia, e sobre ela pairava o Espírito do Senhor. Ele quis fazer dela um lugar especial, e ali trabalhou o Senhor, Deus Criador. Ao contemplar as belezas que criara, e vendo que tudo era muito bom, fez Deus o homem, a sua imagem e aspecto, para cuidar de tão maravilhoso dom. Entretanto, pensa o grande Deus zeloso, não é bom que ele esteja só. Farei para ele idônea companheira, para que o ajude a viver melhor. Deste modo divino, apareceu a mulher, aquela que ajudaria o homem a cuidar das coisas grandiosas que o Senhor fizera, da terra linda que ele acabara de criar. Mulher, nome pequeno, tarefa gigantesca, confiou de Deus ao lhe idealizar. E saindo do Éden, pela astúcia do mal, dura realidade teria de enfrentar. Ajudar o homem ao percorrer a terra, sem saber até onde a estrada conduz, trabalharia muito para viver no mundo e sofreria dores ao ter de dar à luz. Separá-los de Deus pelo pecado infame foi o propósito do astuto Satanás. Mas em sua sabedoria, o Pai Eterno já providenciara a salvação eficaz. Nas gerações que ao casal seguiram, várias mulheres estavam nesse plano, algumas em tristes condições humanas, mas no controle estava o nosso Deus soberano. Tamar,
tem um nome lindo, que é Esperança, foi injustiçada e usou de um engano para gerar um filho ao morrer do marido e não receber o seu irmão, como era o plano. Raabe, mulher de vida impura, esconde os vigias na infiel Jericó, salva-se a si mesma e a própria família, até se render de tudo a Deus de Jacó. Bathsheba, a quem Davi cobiça e todo o possível faz para tê-la, até assassinar-lhe o marido quando ele se recusa a ir vê-la. Ruth, exemplo fiel de lealdade, em meio à dor da perda do amado, decide acompanhar a sogra sofredora, sem imaginar o que Deus lhe havia destinado. Todas participam do plano de Deus Pai, que nas gerações vai mostrando seu amor, até que por Maria, pura, simples e tão jovem, faz chegar ao mundo Jesus, nosso Salvador. Tantos caminhos foram percorridos para que pudéssemos regressar ao lar. Como então responder a este Deus de amor, que ao nos amar, morreu para nos salvar? Temos muitas lutas e imperfeitas nós somos. Porém, se quisermos, podemos responder de um modo que o agrade, fazendo o seu querer, estando preparadas para anunciar a grandeza do Senhor que nos tirou das trevas para nos resgatar para o seu lado estar. Mulher, irmã, amiga, você tem uma missão: falar do amor de Deus. Não tema, vá, fale, espalhe ao seu redor a semente desse amor que veio aqui, nasceu, viveu, sofreu, morreu, padeceu por você em grande intensidade, para lhe ter ao seu lado por toda a eternidade. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Na vida ao final.
Eu vou apresentar, boa noite, irmãos. Eu vou apresentar uma poesia de Mirtes Matias, que se chama No Caminho da Saudade. Agora que meus passos são lentos e a paz e a tranquilidade se refletem nos meus cabelos brancos, que bom ter-te por companheiro. Que bom continuarmos de mãos dadas, alegres e felizes como no princípio. Parece até que estamos mais juntos. Agora que já vão longe os arroubos da mocidade, parece que te amo mais, que preciso mais de ti. É bom que estejas comigo. Melhor ainda é que sempre estiveste. Teu amor e tua fidelidade constrangeram-me a renunciar paixões, dominar o gênio, amar-te no meu próximo, ser-te fiel também. Certamente não foi fácil. Custou-me lágrimas e renúncia, mas foi melhor assim. Quantas vezes desejei deixar-me arrastar para o mais fácil, não lutar mais, mas tua ternura foi uma forma de fascinação. Foi bom ter te encontrado ainda na encruzilhada, quando todos os caminhos se abriam à minha frente. Graças a ti mesmo, cá estamos,
ainda de mãos dadas, passo a passo, pelo caminho da saudade, em direção ao lar. Graças à tua felicidade, posso dizer aos que vacilam diante de muitos caminhos: atende ao convite do alto, para que quando os amigos de hoje te faltarem, quando todos partirem, levados pela vida e pela morte, tenhas a sorte de possuir como amigo alguém que só olha para o coração, alguém que não se importa com cabelos cor de neve, com o rosto transformado em pergaminho, ainda que não deixa sozinho na hora da tempestade e da provação. Se o aceitas, ele te amará cada vez mais, porque a convivência te fará parecida com ele. Em sua companhia, tua vida será uma vida de bela aventura, tão boa de recordar que o caminho da saudade te parecerá apenas um atalho, para que teus pés cansados possam chegar mais cedo ao lar. Um bendito atalho, por onde tu caminhaste da estrada da esperança, e eu que já por aí passo, possamos chegar mais diante do Rei, que no milagre de onipresença pode, ao mesmo tempo, caminhar de mãos dadas com todos aqueles que sabem na terra escolher um amigo capaz de abrir-lhes a porta do céu. Amém. 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 Miss Matias, do Rio de Janeiro, foi uma amiga nossa, esteve algumas vezes em Vitória da Conquista, inclusive ela fez uma poesia na época quando nós estávamos indo para o campo, e o Gerson Nogueira, que depois tornou-se pastor de Nalva, então era um grupo na época da juventude, né? Ela esteve algumas vezes em Vitória da Conquista. Ela fez essa poesia porque foi o período que nós estávamos nos preparando para chegarmos ao campo missionário. Então, Luiz Matias deixa muita saudade, deixou muitas páginas poéticas escritas, e hoje ela está no céu recitando, né? Quem sabe as poesias, os sonetos dela. Era uma verdadeira serva de Deus. Hoje, 8 de março de 2026, Dia Internacional da Mulher. Quando olhamos o quadro social, sentimos-nos deprimidos e até desmotivados em prestarmos homenagem. Mas graças a Deus, porque há exceções, e as exceções são muitas, de mulheres tementes a Deus, de mulheres fiéis, de mulheres compromissadas com a sua casa, a sua família e com o reino de Deus. Por isso, diante de tantas exceções, nós temos motivos para homenagearmos e realçarmos esta data tão importante, porque as mulheres merecem. Esse texto que foi lido na leitura devocional, Provérbios 31, 10. Eu gostaria que uma mulher aí, uma irmã, ficasse em pé e lesse esse versículo novamente, Provérbios 31, 10. Quem encontrará uma mulher virtuosa, ela é mais preciosa que o Dá a impressão que a pergunta pressupõe escassez, né? Mulher virtuosa, quem achará?
nos nossos dias e no nosso contexto, realmente, irmãos, é preocupante, porque cada dia que passa vai se tornando escasso mulheres virtuosas. A virtuosidade, irmãos, é uma característica da índole, da moral, do comportamento, da performance da mulher. A missionária Eliane Salvador, ela declara o seguinte: a Bíblia não silencia as mulheres, ela mostra que Deus as chama, valoriza e as inclui na sua missão. Ao abordar a violência de gênero, enfatizou que a fé cristã nunca pode ser usada para justificar violência nem para silenciar vítimas. E ela foi enfática: denunciar a violência não é rebeldia, é proteção da vida, cujo número, e aqui ela dá um número para ser discado em casos de risco de morte, é um dos canais mais rápidos para denunciar comportamentos abusivos. A irmã Eliane, esta missionária, ela ressalta que, para além das comemorações em homenagem às mulheres, a melhor forma de homenageá-las não é apenas com palavras, mas também com atitudes. E completou: homens e mulheres foram chamados para cooperarem juntos no reino de Deus. E sobre o valor da mulher, a Bíblia, irmãos, é muito clara ao demonstrar o valor da mulher aos olhos de Deus. Desde a criação, homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. Isto significa que quando olhamos para o ministério de Cristo, nós vemos algo muito significativo. Ele valorizou profundamente as mulheres em uma sociedade que as colocava embaixo. De Cristo então veio para valorizá-las. Mulheres que acompanharam o ministério de Cristo, como lemos em Lucas 8, de 1 a 3, ele parou para ouvi-las, para ensiná-las e para restaurar a sua dignidade. A mulher samaritana foi uma das primeiras pessoas a quem Cristo revelou claramente que ele era o Messias, no Evangelho de João, capítulo 4. Maria de Betânia foi acolhida como discípula aos pés de Cristo, algo incomum naquele tempo e algo muito simbólico, irmãos. A primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Cristo foi uma mulher. Que privilégio! Uma frase que destacamos é a seguinte: o Evangelho começou a ser anunciado ao mundo pelos lábios de uma mulher que viu o Cristo ressuscitado. Portanto, a Bíblia não diminui a mulher, não diminui, pelo contrário, a Bíblia não silencia também as mulheres. Ela mostra que Deus, a Bíblia mostra que Deus as chama, que Deus as valoriza e as inclui na sua missão, no seu trabalho. Homens e mulheres possuem alguns papéis distintos, mas a missão é a mesma: glorificar a Deus e participar da expansão do seu reino. Vamos voltar ao
que nós mencionamos no início, sobre a violência contra as mulheres, que hoje é tão divulgado no Brasil com o termo feminicídio. Infelizmente, nós vivemos em uma realidade em que a violência contra as mulheres ainda é muito presente. Mulheres, assim como crianças e também idosos, fazem parte de grupos chamados de vulneráveis. Mas uma coisa, irmãos, precisa ficar muito clara: a fé cristã nunca pode ser usada para justificar violência, nem para silenciar vítimas. O mundo precisa saber que a igreja é uma defensora da mulher ou dos mais vulneráveis, porque Cristo nos deixou este exemplo no contexto em que ele viveu, quando mulheres e crianças eram discriminados, eram deixados em segundo plano. Uma vez, os discípulos pediram que as crianças fossem retiradas de perto de Cristo, talvez brincando, conversando, como é de praxe da criança. Ele disse: não, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. A palavra de Deus, irmãos, nos chama a defender quem sofre injustiças. Provérbios capítulo 31, eu vou pedir que uma irmã leia, por favor, Provérbios 31, 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente, e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Está vendo, irmãos? Homens e mulheres cristãos não devem aceitar nenhum tipo de violência, seja física, emocional ou psicológica, e sim denunciar aquilo que pode ser de risco e perigo para os mais vulneráveis. Denunciar não é falta de fé. Denunciar a violência não é rebeldia, é proteção da vida. Lembro de Cristo algumas ocasiões em que ele corrigiu, repreendeu pessoas que estavam tentando prejudicar ou maltratar alguém. Ele repreendeu publicamente aquelas pessoas, aqueles agressores, para que não fizessem aquilo. Infelizmente, irmãos, às vezes nos calamos com medo de que nós sejamos incriminados ou sejamos visados pelos outros, e isso pode acarretar, irmãos, sobre nós uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos ser defensores, não só pregoeiros da verdade, da justiça, mas também defensores. Sobre o Dia Internacional da Mulher, o Dia da Mulher é uma oportunidade nós reconhecermos o valor delas, mas a melhor forma de homenageá-las não é apenas com palavras, mas com atitudes. Então a mulher, ela exerce um papel preponderante dentro dos planos de Deus, porque sem as mulheres não existiriam famílias, não existiriam gerações, não existiria o futuro. Valorizar as mulheres significa respeitá-las, honrá-las, ouvi-las e apoiá-las. Significa também reconhecer os seus dons e caminhar juntos na missão que Deus confiou à igreja, de promoverem ou de promovermos juntos o reino de Deus.
que nesta data, que neste dia da mulher, possamos não apenas celebrar, mas reafirmar algo essencial. Mulheres não são apenas parte da igreja, elas são instrumentos de Deus para transformar famílias, fortalecer a fé e impactar a sociedade. Irmãos, nós precisamos, como igreja, deixarmos claro perante o mundo qual é a nossa visão e qual é a nossa participação nesse trabalho, nesse desafio. Nós precisamos mostrar para as pessoas de fora que a igreja é um organismo que valoriza, que dá valor e que coloca a mulher no seu devido lugar. Aqueles lares que enfrentam crises, aqueles lares que enfrentam problemas de relacionamentos, muitas vezes cônjuges ou maridos ou mulheres, que demonstram certos comportamentos ou atitudes dentro de suas casas que geram conflitos, que geram atritos e contendas. Temos que ajudar essas famílias a melhorar os seus relacionamentos, esses cônjuges, casais que precisam mudar ou rever as suas atitudes dentro de casa. Muitas vezes palavras chulas, grosseiras, que são dirigidas ao cônjuge, seja homem ou mulher, muitas vezes no auge, no fragor, no ápice da ira, do nervosismo, certas expressões ou certas palavras que são pronunciadas e que machucam o outro, que ferem o outro, que ofendem o outro. Muitas vezes esta pessoa vai dormir com o coração machucado, magoado, ferido, porque se pelo menos houver perdão antes de conciliar o sono, e é o que a palavra de Deus recomenda, não se deixe o sol, ou não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não é? Não deis lugar ao diabo. Vamos ser humildes para reconhecermos quando nos iramos, ou quando nos extrapolamos, ou quando perdemos a paciência com o filho, com o neto, com o cônjuge, com alguém da igreja. Vamos ser humildes para reconhecermos, irmãos, e pedirmos perdão. Está sujeito a acontecer atritos nos relacionamentos, está sujeito a acontecer, e pode acontecer. Isso muitas vezes é inevitável, mas acontecendo, e nós tenhamos um coração humilde diante de Deus para reconhecermos e chegarmos para o outro e pedirmos perdão. Não é desculpa. Há uma diferença, eu vejo uma diferença entre desculpa e perdão, irmãos. Parece que a palavra, a expressão desculpa, ela é mais amena, mais suave, né? E o perdão, ele mexe aqui dentro com o nosso brilho, com o nosso orgulho, para pedir perdão. A gente vê algumas autoridades aí cometendo atrocidades e chega perante a mídia pedindo desculpa, aquela desculpa, como os antigos diziam, deslavada, não é? Eu vejo a diferença entre ambas da seguinte maneira, não é? Se eu piso no pé de alguém porque eu quis pisar, e depois eu reconheço que eu estou errado, não é desculpa,
eu vou pedir perdão porque eu fiz de propósito. Agora, se eu pisei no seu pé involuntariamente, sem perceber e sem querer, então, não é desculpa, é perdão, porque eu fiz de propósito. Sim, se eu pisei, desculpa, se eu piso voluntariamente, intencionalmente, é perdão, não é? Eu vejo essa diferença, irmãos. Então é muito importante que nós tenhamos um coração humilde para reconhecermos quando nós erramos, quando nós cometemos nossos erros deliberadamente, intencionalmente e propositadamente. O mundo lá fora não tem essa percepção, não tem essa concepção, porque eles não têm o temor de Deus, eles não reverenciam as coisas de Deus. Nós, como filhos de Deus, temos que ter e preservar dentro de nós esse temor e esta reverência. E muito mais do que isso, a Bíblia fala que quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem morar em nós. Ele vem fazer morada em nós. E ao fazer morada em nós, a nossa vida agora é direcionada, é orientada, é dirigida por Ele, é norteada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra recomenda assim: e tudo quanto fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Então, não somos inocentes, irmãos, de acharmos que, bom, eu fiz isso, mas eu faço de conta que não foi por maldade, faço de conta que não foi intencional. Não. Nós temos que assumir os nossos erros, temos que assumir as nossas falhas, temos que assumir os nossos equívocos. Estamos sujeitos? Sim, estamos sujeitos porque nós somos humanos, mas nós temos o Espírito de Deus que nos convence, temos o Espírito de Deus que nos mostra quando nós procedemos de forma contrária à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios. O capítulo 5. Ele fala o seguinte, Paulo: sede, pois, imitadores de Deus. Por quê? Porque somos filhos amados dele, de Deus. E andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, aquilo que é estragado, que está cheirando mal, atitudes ruins, maliciosas e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós. E agora, particularizando e contextualizando em relação à família, como convém a santos, nem conversação torpe, estragada, não é? Deturpada, nem palavras vãs, palavras chulas, ou chocarrices, coisas essas impróprias, inconvenientes aos filhos de Deus. Antes, pelo contrário, nossa boca, nosso coração deve estar cheio de ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, arrogante, não é? Acha que é o dono da razão, ou impuro, ou avarento, que é idólatra. E ele compara a avareza, que é idolatria. Ou seja, quando você coloca o seu coração nos seus bens, no seu dinheiro,
né? Quando você não participa da obra de Deus em nada e investe tudo ao seu próprio proveito, Deus chama essa pessoa de idólatra, porque ele está adorando, não é, os bens materiais. Essa pessoa não terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais cúmplices, participantes com eles, irmãos. As pessoas precisam saber quem nós somos. Não vamos deixar a impressão de que nós somos melhores, impecáveis, não é nesse sentido. Mas eles precisam saber, o mundo precisa saber que nós não sentamos à mesa com eles para praticarmos os atos pecaminosos que eles participam. Verso 7, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, agora, porém, sois luz do Senhor, e como tais devemos viver, ou seja, como filhos da luz, porque o fruto da justiça consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais, olha aqui, outra recomendação solene, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a. Reprovai-a. Nós precisamos sempre dar uma palavra de protesto, de reprovação contra a injustiça, contra o pecado, contra a maldade. Nunca devemos nos alegrar com o mal do outro. Nunca devemos nos alegrar com o mal feito do outro. Não é? Porque, irmãos, nós somos filhos da luz. E 12, porque o que eles fazem em oculto, até o referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Nada devemos fazer, como costumam dizer, debaixo do pano. Nossas obras, nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações devem ser evidenciadas. Não devemos ter vergonha de que as pessoas saibam quem nós somos, nossos atos, nossas palavras, nossos relacionamentos. As pessoas precisam saber que nós somos diferentes. 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta ao tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Sabe, o comportamento do nécio, aquele que vive no mundo da lua, vive sonhando, ele não tem os pés no chão, ele não encara a realidade, esse é nécio. Então, a palavra de Deus nos recomenda que não devemos viver como nécios, mas como sábios, sabendo aonde estamos pisando, sabendo aonde estamos vivendo. Não vivemos no mundo da lua, não devemos viver no mundo da lua, devemos viver a realidade cristã, devemos ter os nossos pés no chão, devemos ter a nossa cabeça erguida, devemos mostrar para o mundo que nós somos da luz e filhos da luz, porque o mundo jaz em trevas, irmãos. O mundo jaz no maligno. E olha o versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas embriagueis-vos, enchei-vos do Espírito. O que ele quer dizer com isso? Que
O vinho, a bebida alcoólica, ela altera a personalidade, o comportamento da pessoa. Quando ele ingere a bebida alcoólica, ele perde o seu equilíbrio psicológico, emocional e físico. Ele passa a viver no outro mundo. Ele está dizendo: não permita que isso aconteça com você. Ao invés de você ser controlado pela bebida, deve ser controlado pelo Espírito de Deus. É Ele quem deve controlar o seu andar, o seu pensar, o seu falar, o seu olhar, o seu viver neste mundo. E ele continua aqui, dizendo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando, verso 19, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada de murmurações, de reclamações, de maledicências. Tem gente que passa a vida inteira, começa segunda-feira já murmurando, já reclamando, e passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e liga novamente a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, reclamando, murmurando. Irmãos, isso não agrada a Deus. Se você tem seus problemas, coloque-os nas mãos de Deus. Se você enfrenta dificuldades, não descarregue no outro o que está mais próximo de você. A Bíblia fala: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Derrame o seu coração diante do Senhor. Ele não vai se ofender. Chegue para Deus e fala com Ele: Senhor, hoje eu estou amargurado. Hoje eu estou enfrentando esse problema com meu filho, com meu cônjuge, com um colega de trabalho, com o meu patrão. Deus, mas eu não quero que isso me prejudique. Eu quero vencer esse problema. Trate desse problema em minha vida, Senhor. Eu quero tratar com o Senhor a minha insatisfação com as coisas que acontecem ao meu redor. Versos 20 e 21, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por que tantas mortes, de tanto feminicídio ocorrendo em nosso país hoje, irmãos? Quantos lares infelicitados, miseráveis, por falta da presença de Deus no seio das famílias. Nós, como filhos de Deus e que temos famílias cristãs, nós temos que agradecer a Deus por isso e não deixar que o inimigo, esse mesmo, que trabalha e que leva essas famílias ao crime, ao desespero, né, ao feminicídio, venha nos atingir. Mas que nós possamos, como filhos de Deus, tocar os nossos corações na presença dEle, no altar de Cristo, para que a nossa vida seja uma inspiração e uma bênção, e que os nossos lares, as nossas famílias, sejam cada dia abençoados por Deus. Se você tem enfrentado problemas em sua casa, tem enfrentado problemas com sua família, não perca a esperança, não desista de lutar em busca de uma solução diante de Deus, na presença de Deus. Se o seu relacionamento conjugal não está bem, se o seu relacionamento com seus filhos não anda bem, se o seu relacionamento lá no seu trabalho não anda bem, não perca a esperança, não desista de correr atrás de uma solução. E a solução está em Jesus Cristo. Quando você
buscá-lo de todo o seu coração e dizer: Senhor, ajuda-me. Eu quero mudar esse quadro, essa situação que eu estou vivendo na minha vida, seja a nível de família, seja a nível profissional, seja a nível espiritual. O Senhor tem nas mãos a resposta e a solução para me ajudar. E que nesse dia, no Dia Internacional das Mulheres, nós desejamos que as irmãs da nossa igreja, de todas as igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, sejam igrejas compostas de mulheres fiéis, de mulheres que sejam idôneas e maduras para ajudarem outras mulheres que precisam de ajuda, quem sabe até de socorro nesse contexto difícil que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar sobre a fidelidade de Deus agora. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Deus é fiel para você, Deus é fiel para todas as famílias. Então vamos cantar isso agora. Nunca mudas de
eu convido agora todas as mulheres a virem aqui à frente. Eu quero orar por todas vocês, todas as irmãs, visitantes também. Venham aqui, todas as mulheres. E quero dizer para as irmãs, para todos vocês, que vocês são muito preciosos aos olhos de Deus e também para nós. Dizer que o mundo sem mulheres seria um mundo sem graça, seria um mundo desenchavido, né? Imagine só um mundo sem mulheres. Então vocês são como flores desse jardim imenso, extenso, chamado mundo. Eu sei que algumas de vocês devem enfrentar alguns problemas, e alguns desses problemas têm criado dentro de vocês alguns recalques, alguns ressentimentos, e às vezes algumas de vocês têm chorado às escondidas, talvez o seu esposo, o seu filho, alguém que está perto não tem visto, não tem observado, e você tem guardado isso dentro de você mesmo. Mas tem um Deus com quem você pode se abrir, pode chegar diante dele e dizer: Senhor, eu estou aqui para abrir o meu coração, eu estou aqui para despejar, colocar aos teus pés o que eu estou sentindo, os problemas que eu estou enfrentando. E a graça de Deus, ela é infinitamente maior do que o problema que você tem enfrentado. Não conheço particularmente a sua vida, mas há um Deus que está perto de cada uma de vocês. E com Ele você pode abrir o seu coração, e quando precisar, não é? Quando você sentir liberdade de abrir o seu coração, de confidenciar alguma coisa que você está sentindo, não se acanhe, como diz no Nordeste, não se avexe, né? Abra o seu coração, peça ajuda, e com certeza essa dor, esse peso que está dentro de você pode ser lançado para fora, pode ser colocado aos pés de Cristo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este momento em que as mulheres da nossa igreja estão sendo homenageadas, e também de todo o Brasil e do mundo, neste dia dedicado à mulher, Dia Internacional. Pai amado, nós queremos agora orar e interceder por esse grupo de mulheres que está aqui à frente, Senhor. Tu conheces seus anseios, tu conheces suas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Ó Deus, que o teu poder se manifeste na vida de cada uma dessas mulheres. Se são dores profundas, se são decepções e recalques que estão enraizados dentro de algumas delas, que o Senhor possa se manifestar de forma poderosa, arrancando, tirando, ó Deus, e desfazendo, dissipando esses problemas, para que as tuas servas tenham uma vida de liberdade, uma vida de gozo, de prazer e de comunhão contigo. Ajuda-as, ó Deus, no lidar de cada dia, no ministério familiar, ó Deus, que o Senhor lhes dê força, saúde, disposição, sabedoria, discernimento, para que elas possam, ó Deus, continuar exercendo seus ministérios dentro de suas casas ou mesmo fora profissionalmente. Que o Senhor possa capacitá-las, possa encorajá-las, possa ajudá-las, e segura, Pai, na mão de cada uma delas. Nós oramos por todas as mulheres desta cidade, do Brasil e do mundo, e oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as irmãs.
Nosso tema, divisa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.